Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 21. Queria que você estivesse atento aí à leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante dele, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-vos vós condenado, não as torneis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, porque nós temos a Tua palavra para nos orientar, para nos mostrar como o Senhor é, como o Senhor quer que vivamos nessa terra,
O Senhor é o Deus que está à nossa frente, como esteve à frente do povo de Israel e à frente de Josué. Ó Deus, abençoa o nosso coração nessa noite, fala-nos, ó Deus, me usa com graça, Senhor, com unção, me dá a inteligência que eu necessito, me dá as palavras certas, e que o teu povo também, Senhor, possa ter inteligência para ouvir a tua voz, para, Senhor, tomar as decisões sempre certas na sua vida, e sair deste lugar abençoados, com as muralhas certamente cairão nas suas frentes, pois nós pedimos isso na certeza que o Senhor Deus, que viveu ali no passado com o teu povo, vive no presente conosco e viverá eternamente conosco, e nós acreditamos nisso, e lhe pedimos, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar? A cidade de Jericó, ela foi construída milhares de anos antes de Josué entrar ali na terra prometida, logo depois de atravessar o rio Jordão, a pés enxutos, né? Deus fazer aquele excepcional milagre de parar as águas para que o povo atravessasse e entrasse na terra prometida, e ali eles vão enfrentar o grande obstáculo daquela terra, porque Jericó era uma cidade muito fortificada, era uma cidade, em termos bélicos daquela região, era poderosíssima, e as muralhas de Jericó eram famosas em todo o mundo, em todos os lugares, pelo tamanho que elas tinham. Então, tinha lugares que elas tinham cerca de 7,5 metros em algumas situações, e as muralhas delas, elas tinham mais ou menos, em alguns locais também, 6 metros de largura, ao ponto deles construírem casas em cima das muralhas, ao ponto dos guardas que vigiavam os inimigos, eles podiam perceber o inimigo a quilômetros de distância, porque eles estavam a 7,5 metros de altura, e num local que eles poderiam estar trafegando, como se fosse uma rua, de 6 metros de largura. Era algo muito excepcional, né? E aquelas muralhas eram um símbolo do poderio militar, da força que o inimigo tinha, e um grande impedimento para que eles ultrapassassem conquistassem aquela região que Deus tinha prometido para eles. Lá no passado, certamente, quando Josué e Caleb entraram na terra, junto com os outros 10 espias, que trouxeram uma imagem muito negativa, dizendo o seguinte: olha, lá é impossível de nós conquistarmos, existem inimigos fortíssimos, porque eles são gigantes, nós parecemos aos olhos deles como gafanhotos, e lá existem cidades que têm muralhas muito fortes, que são impossíveis de serem vencidas, e realmente, né, o poder bélico que eles tinham naquela época era lançar pedras, flechas, lanças, né, e espadas, lutar com espadas, ultrapassar uma muralha daquela era algo muito difícil e muito complicado. Mas eu queria trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas, e eu acredito que assim, já preguei muitas vezes nesse texto, já ouvi muitas pregações nesse texto, e sempre Deus está nos ensinando algo novo, e eu poderia falar de muitas coisas que eu já aprendi nesse texto, mas eu queria enfatizar algumas que são preciosas, porque quando nós olhamos para essas muralhas, nós olhamos muralhas que eram invencíveis e que foram vencidas, nós olhamos muralhas que eram impossíveis de serem transpostas e elas foram derrubadas, algo miraculoso, algo feito por Deus. E hoje, muitas vezes, quando nós estamos caminhando na vida, na nossa vida, muitas vezes aparecem grandes muralhas, que a gente olha e a gente se sente um gafanhoto, a gente se sente tão pequeno diante dessas muralhas,
A gente olha para elas e pensa, vai ser impossível de transpor essas muralhas. As muralhas são muito difíceis. E nós, muitas vezes, paramos e vemos situações nas nossas vidas que são como essas aqui, que Josué e o povo de Israel enfrentou. E que Deus, certamente, os ensinou para que eles prosseguissem na sua caminhada de conquista na terra prometida. Assim como muitas vezes a gente chega e olha para as muralhas que são muito difíceis, Deus nos dá vitória, aquilo nos enche de fé para nós continuarmos na nossa conquista nessa terra, a nossa terra prometida, para nós chegarmos até o dia que nós estaremos no céu com o Senhor para sempre, onde nunca mais haverá muralhas como essa. Pelo contrário, nós estaremos cercados pelas muralhas da Nova Jerusalém, onde nós seremos ali guardados pelo Senhor, moraremos num lugar muito especial, perto do nosso Deus. Então, é muito especial. E alguns ensinamentos para a gente aqui. Primeira coisa que a gente aprende aqui, para vencer Jericó, as muralhas de Jericó, para que elas possam ruir, e elas vão ruir em nome de Jesus na sua vida nessa noite, na minha vida, em nome de Jesus. Não há muralha que seja impossível para o nosso Deus. É preciso, primeira coisa, ter fé. É ter fé. Porque no versículo 2, quando nós vemos Deus falando com Josué, ele diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Deus, em momento nenhum, fala que ali não tinha um rei que era dominador, que não tinha homens valentes, homens guerreiros, que existia uma muralha que era difícil de ser transposta, mas Deus fala com ele: olha, tenho te dado. E quando nós enfrentamos muralhas, a primeira coisa que nós temos que olhar e pensar e ouvir é Deus falando conosco: eu tenho te dado essa vitória, as muralhas vão ruir, vocês vão conquistar, vocês vão vencer o valente. E nós sabemos que muitas vezes o que nos impede de conquistar e termos as nossas vitórias é Satanás, que é chamado de valente também, Por quê? Satanás é o nosso inimigo, ele não nos quer ver vitoriosos e perto de Deus e cheios de fé. Então ele coloca muitos obstáculos para que a gente perca a nossa fé, para que a gente desista dos nossos sonhos, para que a gente não olhe e não ouça a voz de Deus dizendo: eu estou te dando essa conquista, está nas suas mãos, tenha fé, porque o primeiro passo para que a gente conquiste e veja as muralhas caindo, não tem dúvida, é preciso ter fé. Se eu duvidar que Deus vai me dar a vitória, não adianta nem você vir aqui na casa de Deus, não adianta nem você fazer a corrente de oração, não adianta nem você colocar seu pedido na nossa caixa de oração, não adianta nem pedir para que todos na noite orem por você, que a igreja faça um clamor por você, se você não tiver fé que Deus lhe tem dado a vitória, a conquista, a vitória, para que as muralhas caiam na nossa vida, não tenho dúvida nenhuma, é fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que Deus é galardoador daqueles que têm fé. Josué creu, quando Deus falou com ele: eu tenho te dado, ele falou: olha, essa cidade já é nossa, as muralhas já vão cair, com certeza. Ele acreditou, porque se ele não acreditasse, ele não iria para o segundo passo, ele não iria de jeito nenhum. E nós sabemos que Satanás, ele já foi derrotado, falta a gente tomar posse das nossas vitórias, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário, e ele sabe disso. E nós lá em 1 João 3,8, nós vemos o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Para que Jesus Cristo veio nesse mundo? Uma das intenções dele era desfazer as obras do diabo contra as nossas vidas. Ele não tem mais nenhuma vitória sobre as nossas vidas. Jesus Cristo venceu, e Jesus Cristo falou que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando eu creio dessa forma, quando eu me encho de fé, quando eu falo, olha, eu estou olhando essa muralha, mas ela vai cair em nome de Jesus. Talvez a muralha na sua vida seja uma enfermidade, que pareça impossível, que já te falaram que não tem jeito mais, mas para Jesus tudo tem jeito e a muralha pode cair no nome do Senhor. Talvez seja um grande problema financeiro que você está vivendo, uma dificuldade, mas essa muralha pode cair no nome de Jesus. Talvez seja um problema nos seus relacionamentos, está difícil, mas pode cair em nome de Jesus. Não, as muralhas vão ruir em nome de Jesus, porque se nós crermos que Deus já tem nos dado a vitória, ela já é nossa, porque Deus promete e Ele cumpre as suas promessas na nossa vida. Josué, ele teve total confiança, por isso ele foi para o segundo passo, que é um segundo ensinamento que nós temos que ter na nossa vida, que é mesmo parecendo estranho, o que Deus mandou, ele obedeceu. Olha bem, nos versículos 3, 4, 5, o que Deus fala com ele: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Então Deus chega para eles e fala: olha, você vai pegar os homens de guerra e vai rodear a cidade, uma vez, 6 dias. Pensa bem Deus falando isso com você. Olha, você vai rodear, Deus falando com você, você vai rodear em volta desses bancos aqui, ó, 6 vezes, todo dia, uma vez por dia você vai rodear. Foi isso que Deus falou com Josué e com os homens de guerra. Para quem queria derrubar a muralha, você vai rodear. E depois diz o seguinte: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Olha que coisa estranha. E às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente acha: meu Deus, mas o Senhor vai exigir isso mesmo de mim? Será que é isso mesmo? É isso que a tua palavra me diz? Se Deus mandar, obedeça. Se Deus falar ao teu coração, obedeça, persista. Pensa bem, se no 5º dia os guerreiros resolvessem falar: olha, não aconteceu nada, Deus mandou a gente rodear, nós já estamos no 5º dia e nada aconteceu. E às vezes acontece isso no nosso coração. Nós estamos fazendo uma corrente de oração, ou fazendo alguma coisa, uma semana de oração, ou 15 dias de oração, ou 30 dias de oração, seja o que for, né, que a gente começa a jejuar e orar por algum problema, que é uma muralha na nossa vida. Quando chega no 5º dia, Satanás, que é o inimigo das nossas almas, começa a falar: não vai acontecer. Isso é ridículo, isso é muito estranho. Olha que coisa que Deus está exigindo de você. E aqui Deus estava exigindo que no 7º dia, os sacerdotes iam rodear 7 vezes a cidade de Jericó, e iam tocar as trombetas. As trombetas não eram tocadas em guerra, as trombetas eram tocadas nos cultos, nas cerimônias, não era tocada em guerra aqui. E o versículo 5 ainda diz o seguinte: e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha que coisa estranha que Deus está pedindo, coisa assim que não tinha nada a ver. Vocês vão rodear,
Depois, todo o povo vai gritar, fica gritando. Era muito estranho. Mas o que acontece? Duas coisas nós podemos observar aqui. Josué tinha tanta fé, e ele colocou tanta fé no coração do seu povo, que ele fez com que eles fizessem tudo. Durante os 6 dias eles rodeavam em silêncio. No 7º dia eles rodearam 7 vezes em silêncio. E quando tocaram as trombetas, todo o povo gritou. Todo o povo gritou. E o que aconteceu? As muralhas caíram, porque pela obediência. E às vezes a palavra de Deus nos fala que nós devemos seguir Jesus de determinada forma, que existem coisas que nós não devemos fazer porque são pecados diante de Deus. Ou Deus fala com a gente para a gente agir de tal forma, e a gente muitas vezes fala, mas isso está muito estranho, será que eu faço isso mesmo? Se Deus falar ao seu coração, obedeça, porque as muralhas vão cair. A obediência faz com que as muralhas caiam, mesmo que pareça estranho. Obedeça, obedeça, a voz de Deus. Não estou falando para você fazer coisas estranhas com a voz do homem, não, porque o homem tem falado tanta coisa que Deus não mandou a gente fazer, e nós muitas vezes vamos nesse roteiro. Mas se Deus mandou, e a maior parte das coisas já estão aqui, já está aqui, Deus já ordenou na sua palavra, e se nós obedecermos, nós vamos ser abençoados. Outra coisa que é importante, é que Deus queria que eles entendessem aqui, que não foi pela perícia militar deles, que eles obtiveram a vitória. Muitas vezes eles tiveram que lutar, e eles venceram os inimigos pela perícia militar, mas ali no início da batalha, no momento mais difícil da batalha, onde a muralha era a maior de todas as cidades, e que Deus queria que eles tivessem uma total dependência dele, Ele manda tocar a buzina e gritar, e eles não tiveram que fazer absolutamente nada para derrubar as muralhas. Sabe por quê? Porque é Deus que derruba as muralhas para a gente. É Deus que vai à nossa frente. Quando nós obedecemos e nós acreditamos no poder de Deus, Deus derruba as muralhas vão ruir no nome de Jesus. Nós temos que acreditar e obedecer. E aí, Deus ainda continua ensinando para eles. E Deus fala com Josué o seguinte, no capítulo 17, no versículo 17: porém a cidade será anátema, ou maldição ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente, 18 e 19, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. O que Deus fala aqui com eles? Por que Deus exige deles não tomar posse dos despojos daquela cidade? Deus fala com eles, apenas ouro, prata, ferro, bronze, vocês vão separar para o tesouro do Senhor, ou seja, para o tabernáculo, para estar ali no tabernáculo, né? Vai estar no tesouro do Senhor. E aqui nós vemos de forma clara que Deus exige isso aqui, e fala o seguinte: agora o resto vocês vão desviar, vocês vão matar todos os homens, mulheres, crianças, ovelhas, bois. Por que Deus queria isso? Logo no início da batalha,
porque Deus, Ele não queria que eles se contaminassem. Aquela cidade era uma das cidades mais perdidas, onde eles tinham mais deuses, onde eles tinham uma idolatria, ao ponto de ter uma sexualidade desenfreada na adoração dos seus deuses. Então Deus, Ele quer que o seu povo entenda que Ele não compartilha com o pecado. Hoje nós estamos vivendo, muitos dentro da igreja, numa linha muito tênue, uma linha muito pequenininha mesmo, entre o pecado e a santidade. Eles vivem uma hora com o pé no pecado, uma hora na igreja, na santidade. E Deus queria mostrar para eles exatamente isso: olha, eu não quero que vocês se contaminem com o pecado, eu não quero que vocês sejam malditos, porque o pecado nos torna malditos, e quando nós nos afastamos do pecado, nós somos abençoados por Deus, e nós precisamos entender que Deus quer nos abençoar, Deus quer derrubar as muralhas, mas Deus quer derrubar as muralhas, não é para a gente continuar com a nossa vida no pecado, é para nós nos afastarmos do pecado, para nós levarmos uma vida de santidade, porque Ele não quer dar uma vitória só na sua vida, não, Ele quer continuar te dando vitória na terra de Canaã. Ele quer que você vença todos os seus inimigos, e Ele sabe quando você toma parte do pecado. E semana passada o Sidney até trouxe uma mensagem sobre isso, Acã, que tomou uma capa babilônica, alguma coisa, algum ouro, e colocou na sua tenda, guardou aquilo ali, e aquilo trouxe maldição para a sua casa, para a sua família, e ele e toda a sua família foram exterminados. Por quê? Porque o pecado, ele mata as pessoas, o pecado mata o nosso relacionamento com Deus, o pecado destrói a nossa família, o pecado é algo terrível, que nós não podemos nos contaminar nem de brincadeira, e Deus sabe que um pecado leva a outro pecado, por isso Ele não queria que eles se contaminassem com nada daquela cidade, nada, absolutamente nada. A palavra de Deus nos diz que lá em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É o que nós estamos vendo no nosso país. Nós estamos vendo no nosso país, as pessoas estão acostumando com as más conversações, achando que as coisas todas são normais, que o pecado, do jeito que está sendo feito aí, é normal, que as festas que existem por aí são normais, onde as pessoas pecam, usam drogas, se embebedam, têm sexo fora do seu casamento, adulteram, fazem tudo e acham que tudo é normal. O relativismo que estão levando as pessoas, e isso tem chegado à igreja, porque tem muito cristão, entre aspas, dizendo, não, mas isso é normal, todo mundo faz, mas Deus não aceita, Deus não aceita, Deus quer nos dar a vitória, sim, mas Ele vai nos dar a vitória, e se nós pecarmos, se nós nos contaminarmos, nós vamos ter a derrota lá na frente, como aconteceu com Acã, e nós entendemos que o que Deus quer da nossa vida é uma vida de santidade. Não é que nós não vamos pecar mais, nós pecamos, nós falhamos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O crente, ele não pode viver continuamente no pecado. Se você vive continuamente no pecado, você não é um cristão. Você acha que é um cristão, mas não é. Porque a palavra de Deus, nós lemos aqui nessa noite, um versículo que quem peca é do diabo. Quem peca continuamente, agora aquele que peca por acidente, se arrepende dos seus pecados, e nós vemos isso claramente. Raabe vivia em Jericó.
Quando ela ficou sabendo que o povo de Deus estava chegando para destruir Jericó, conquistar Jericó, e o que Deus tinha feito com os outros povos, como o povo de Deus saiu do Egito de forma miraculosa, ela conhecia as histórias, ela sabia, e os dois espias chegaram ali, e iam ser presos. Ela escondeu aqueles dois espias, porque no coração dela havia arrependimento. Era uma prostituta, a prostituta Raabe. Ela se arrependeu dos seus pecados, e por isso toda Jericó foi destruída, mas Raabe e sua família, os que estavam na sua casa, foram salvos. Mostra a misericórdia de Deus para aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que querem levar uma vida com Deus. E isso é tão importante que Raabe passou a ser da genealogia de Jesus. Uma prostituta. Passou a ser. Olha que misericórdia que Deus tem das nossas vidas. Não há pecado que não possa ser perdoado por Deus. Mas Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Aquele que persiste no pecado não pode agradar a Deus. Então Deus está aqui ensinando. É muito lindo a gente pregar aqui que Deus vai dar as vitórias, que Deus vai derrubar as muralhas, mas Deus, Ele quer a nossa fé, a nossa obediência e a nossa santificação. Sem isso, pode ser uma vitória momentânea, mas virão outras derrotas. Agora, com isso, nós vamos viver de vitória em vitória, de glória em glória, e as muralhas vão ruir em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, e nós vamos orar neste momento. Talvez você está enfrentando uma grande muralha, algo que está te incomodando, algo que tem transtornado a sua vida, um grande inimigo. E eu queria orar com você. Você que quer falar para Deus nessa noite: Deus, eu entendi a tua mensagem, eu sei que as muralhas vão cair nessa noite, porque eu tenho fé, porque o Senhor já tem me dado essa vitória. Senhor, eu vou te obedecer em toda a tua palavra, tudo que o Senhor ordenar, porque eu sei que é obedecendo, mesmo que muitas vezes no meu coração pareça estranho, muitas vezes eu falo, mas não precisava disso tudo, mas obedeça aquilo que Deus manda, porque é para o nosso bem. Deus nos conhece e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E santifique a sua vida, não se contamine com o que o diabo às vezes nos oferece, com o pecado que está aí, porque Deus nos chamou para sermos santos e abençoados por Ele, no nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração, põe a mão no seu coração e fale: Deus, eu entendi que essa mensagem foi para mim, e em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer com que as muralhas caiam, o Senhor vai fazer com que eu saia deste lugar vitorioso ou vitoriosa, no nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai amado, não há muralhas que o Senhor não possa derrubar. Eu sei, Senhor, que tem muitas pessoas que estão enfermas nessa noite. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, Senhor, dizendo: Senhor, eu estou com problema financeiro. Eu sei que tem muitas pessoas dizendo que estão com problema no seu relacionamento. Eu sei que tem muitas pessoas que estão esperando, Senhor, uma solução da justiça, e ela tem demorado. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor é o Deus que dá uma ordem, e se nós obedecermos, nós somos vencedores, e mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, em nome de Jesus, nós, Senhor, neste momento,
no ato de fé, Senhor, nós levantamos a nossa voz como aquele povo gritou naquele dia. E nós, Senhor, neste momento acreditamos que ao levantar a nossa voz, as muralhas estão caindo em nome de Jesus, estão sendo derrubadas, Satanás está sendo derrotado, e nós vamos sair deste lugar vitoriosos. Ó Deus, nós confiamos apenas no Senhor, nós fazemos menção do nome de Jesus, e lhe pedimos, abençoa o teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe sua vida.